Oi, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade, ao IA, agradeço a oportunidade. Comentar um pouquinho sobre a Albicon, falando um pouquinho da linha de mantas acústicas. A gente está no mercado há mais de 13 anos, transformando grânulos de pneus reciclados em mantas acústicas e pisos emborrachados. O principal foco do nosso trabalho é aproveitar a característica da matéria-prima, que é a resiliência do pneu, e oferecer essa característica que é importante para a questão de acústica, para a questão de ruídos de impacto, oferecendo mais conforto e tranquilidade para os nossos clientes. Hoje a Albicon já transformou mais de 30 mil toneladas de pneus reciclados. Então, do ponto de vista de sustentabilidade, a gente trabalha na cadeia sempre incentivando e transformando um produto que seria fora de uso em materiais que têm valor agregado e benefícios para a sociedade. Quando a gente pensa no pneu reciclado, o pneu ele tem uma cadeia onde ele sai, né? Ele sai um pneu novo da indústria, ele é vendido para o cliente final, ele passa por um processo de recalchutagem durante a vida, né? Durante o seu ciclo de vida, e após esse ciclo de vida encerrado, ele é descartado, né? Em ecopontos, em pontos de coleta, em geral ligados às prefeituras. E a Albicon, ela entra muitas vezes na parte final, onde as prefeituras elas destinam esses pneus para empresas que fazem processamento, e essas empresas que fazem processamento, elas retiram toda aquela parte de dentro do pneu, que é o talão, que tem o aço, que tem o poliéster e o nylon, separam a borracha, e essa borracha elas picotam, transformando em grânulos de pneus reciclados, que é a nossa principal matéria-prima. Então, hoje, a Albicon é uma grande incentivadora desse ciclo, né? Parte desse material gerado, ele é destinado, por exemplo, para cimenteiras, é destinado para ser usado em asfalto, e parte deles são destinados para utilizar em artefatos de borracha. Falando um pouquinho da Albicon no mundo, a gente está hoje em mais de 16 países. O que a gente vem fazendo, a Albicon é uma empresa 100% brasileira, é uma empresa que ficou durante grande parte do seu tempo trabalhando e desenvolvendo o mercado brasileiro, desenvolvendo o mercado de acústica, desenvolvendo o mercado de pisos de absorção de impacto. E a partir de 2019, a gente começou a desenvolver o mercado latino-americano e agora a gente está indo para outros países do mundo. Então, aqui na apresentação, vocês conseguem ter um pouco de visão de onde os produtos Albicon hoje já estão sendo vendidos. Falando da nossa parte de acústica, a gente pensa, quando a gente pensa em acústica, a gente pensa em dois tipos de ruído. Tem os ruídos que são transmitidos pelas vias aéreas e os ruídos que são transmitidos pelas vias estruturais. A Albicon, ela desenvolve produtos principalmente para os ruídos de impacto, que são aqueles ruídos que são transmitidos pela estrutura. E o que a gente faz, né? As mantas acústicas, elas são produzidas num processo totalmente verde, ele não tem temperatura, então ele é um processo de prensagem de um aglomerante muito potente que vai juntar todos esses grânulos, e essa prensa de alta capacidade, ela faz com que a gente transforme, né, essas borrachas em um bloco maciço de mais ou menos 1 metro de diâmetro. E um segundo passo, a borracha, depois que está seca, né, essas jumbos que a gente fala, que vocês estão vendo no canto direito da tela, são essas borrachas maciças, esses blocos maciços, eles são cortados num processo a frio também, em um processo muito preciso, com uma faca contínua que vai transformar em produtos bem controlados, com uma espessura constante, com uma densidade constante. Então, a gente passa hoje por um processo, não só o produto é verde, mas também todo o processo ele é verde. E o que a gente viu quando a gente foi desenvolver as mantas acústicas a partir de pneu reciclado, a gente viu que a gente tinha que aproveitar não só a característica de resiliência do pneu, mas como outras características. Uma delas é a durabilidade a longo prazo. O pneu, ele nunca fica quadrado, né? O pneu redondo, ele é redondo, ele tem essa característica de não perder a espessura, de ficar com a sua forma, e por isso a gente viu que esse é um dos principais benefícios. Quando a gente oferece um produto feito a partir de pneu reciclado, a gente oferece um produto que ele tem durabilidade a longo prazo. Então, ainda que ele tenha um peso e um excesso de massa sobre ele, ele vai permanecer com essa mesma espessura, ele vai perder muito pouco da sua espessura. Por isso, a gente dá hoje 30 anos de garantia contra adensamento. Uma outra coisa que a gente fez, assim que a gente começou a fabricar os produtos no Brasil, a gente fez um ensaio de fluência com pressão. Ele analisava o quanto que a manta, esse ensaio ele analisa com uma carga constante durante 122 dias, o quanto a manta perde de espessura com o passar do tempo.
E aí, com base nesse resultado, a gente consegue extrapolar e analisar qual seria a perda de espessura em 10 anos. E com uma carga de mais ou menos 1 tonelada, o produto perdeu 7% da sua espessura. Então, isso é um dos outros fatores que nos dão segurança em oferecer e especificar as mantas acústicas para os nossos clientes. Um outro ponto importante que muita gente nos pergunta é a questão de resistência à água. Muitas construtoras hoje têm usado as soluções de mantas acústicas, por exemplo, em terraços, que vão ser incorporados posteriormente ao salão ou à sala, ou querem usar em áreas externas, como coberturas, quadras. E a vantagem de um material reciclado feito a partir de pneu é que ele pode sim ser usado em áreas externas. E por último, uma das outras vantagens que vale a pena mencionar é que quando o cliente ele opta por comprar um produto feito a partir de pneu reciclado, né, uma manta feita a partir de pneu reciclado, a gente consegue mostrar que por todas as características que eu comentei acima, de durabilidade, de resistência, é possível fazer contrapisos, que é um dos sistemas construtivos que a gente recomenda, contrapisos muito mais finos. Então, a gente sempre se preocupa em oferecer produtos que tenham um sistema competitivo, não ter um produto que seja um bom preço, mas sempre pensando num sistema que seja competitivo, que tenha uma solução fácil de executar, que tenha uma solução que seja bem resolvida para evitar patologias, para evitar qualquer dano ou qualquer coisa que possa prejudicar o cliente final. A Ubicon, ela se preocupa muito com o atendimento à norma 15.575. Quando a gente pensa em norma de desempenho, a gente pensa em 3 níveis de conforto acústico que as construtoras precisam oferecer para os clientes delas. E as nossas mantas, elas podem oferecer tanto nos níveis mínimos, intermediários e superior. Tudo vai depender de como é a estrutura do cliente e quais são os requerimentos que o cliente deseja para a obra dele. Tem um outro ponto que vale a pena falar da norma de desempenho, que é a VUP, que é a vida útil do projeto. A norma de desempenho, ela procura estabelecer também 3 níveis de desempenho da durabilidade do projeto para a parte do sistema de pisos. E a Ubicon, ela se enquadra no nível superior. A gente dá 30 anos de garantia contra adensamento e para estar no nível superior, precisa oferecer uma garantia acima de 20 anos. Então, quando a gente pensa em soluções acústicas a partir de pneu reciclado, a gente também pensa em soluções que vão atender não só a questão de ruído de impacto, como a questão de VUP, da vida útil do projeto. A Ubicon, ela tem algumas soluções de acústica. Quando a gente pensa em acústica, a gente pode pensar em soluções que podem ser usadas embaixo do contrapiso e soluções que podem ser usadas em cima do contrapiso, já embaixo do revestimento. A grande vantagem quando se pensa em acústica para ruído de impacto é tentar trabalhar com essas soluções sendo aplicadas com efeito massa-mola-massa. Por isso que a melhor recomendação é quando se usa a manta embaixo do contrapiso. É um contrapiso que ele vai ser flutuante, ele vai estar aplicado só sobre a manta vai fazer com que as vibrações sejam atenuadas para o resto da estrutura, e esse contrapiso ele tem alguns cuidados construtivos que precisam ser tomados em consideração, que é trabalhar com um contrapiso estruturado com uma fibra, pensar em uma espessura mínima de contrapiso, ter uma preocupação maior com relação ao qual o uso que vai ser feito nesse contrapiso, mas são todas partes que são importantes serem levadas em consideração que a Ubicon está preparada para poder atender e especificar junto às construtoras. E para essas mantas, né, como soluções de uso sob contrapiso, a gente tem 2 tipos de mantas. Uma é uma manta lisa, que é uma manta mais simples, que é o que a gente vem produzindo desde 2009, que são mantas que vão desde 3 milímetros até 10 milímetros de espessura. E a gente tem uma manta que a gente trouxe para o mercado brasileiro, uma máquina, né, que a gente trouxe para o mercado brasileiro, que ela faz as mantas com ondas. Essas ondas que vocês estão vendo na imagem, elas ficam voltadas para baixo, então elas estão voltadas para a laje, e essas ondas fazem com que o contrapiso ele tenha menor contato com o resto da estrutura. Então essas ondas elas oferecem melhor performance acústica para o sistema. E a gente consegue atenuar delta, a gente consegue atingir deltas, por exemplo, de 28 decibéis, né, com essa manta de 17,8, por exemplo, que é uma manta com 17 milímetros de espessura. Aqui é só um exemplo, por exemplo, do que eu comentei sobre o uso da manta em áreas molhadas. Então, essa manta ela pode ser usada sobre a impermeabilização. Tem alguns outros tipos de uso, por exemplo, como piscinas, como áreas de coberturas, onde pode ser aplicado, por exemplo, equipamentos e maquinários de máquinas de ar-condicionado e assim por diante. E quando a gente pensa já em soluções sobre revestimento, são soluções onde o cliente, muitas vezes, ele não tem um contrapiso previsto em projeto, ou ele já passou da hora de fazer esse contrapiso.
Alguns exemplos disso são obras, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, onde onde não é previsto fazer um contrapiso, obras de retrofit, por exemplo, onde já está feita a obra e não tem como aumentar a cota, né, de pé direito, vamos dizer, reduzir, na verdade, a cota de pé direito e assim por diante. Então, são soluções que elas são bem interessantes, porque a manta ela é colada sobre esse contrapiso, sobre a base, e o revestimento final ele é aplicado sobre a manta. Alguns tipos de revestimentos que podem ser usados sobre a manta são pisos cerâmicos, pisos laminados, o próprio piso de borracha. A gente tem agora algum desenvolvimento com pisos vinílicos clicados. Então, são soluções que é uma solução, essas mantas, que podem atender muito, muito bem projetos que já não pensaram, não têm previsto essa execução de um contrapiso flutuante. E o que a gente vê, por exemplo, como um exemplo de resultado, quando a manta é aplicada, por exemplo, embaixo de um piso laminado uma manta de 3 milímetros aplicada embaixo de um piso laminado, a gente conseguiu atingir um delta de 19 decibéis. Quando a gente pensando em manta, são os dois principais usos que a gente comentou. Mas o que a gente tem visto muito em ambientes corporativos, principalmente, é que muitas vezes o piso ele pode agregar também conforto acústico. E o que a gente tem feito, a gente tem uma linha de produtos que ela é feita em rolos. São produtos que eles podem ser tanto oferecidos em rolos quanto réguas também, que são alguns formatos diferentes. E o próprio piso, por ser feito a partir de pneu reciclado ou pneu mais borracha de EPDM, que é uma borracha de alta performance, que tem uma resistência melhor à questão de fogo e que atende a IT10, a gente consegue atingir, por exemplo, desempenho acústico para ruído de impacto de 21 decibéis. Então, quando muitas vezes o cliente quer também agregar um pouco de mais acústica num sistema já feito, por exemplo, em academias ou em escritórios, ou em ambientes que são muito ruidosos por qualquer motivo que seja, é possível muitas vezes aplicar um piso como uma solução acústica. E aí, pensando em academia, a gente tem um piso que é específico para áreas de peso livre, onde são as áreas de maior requerimento acústico. Ele tem 15 milímetros, por exemplo, o piso mais fino, e esse piso ele atenua 23 decibéis. Quando não é suficiente essa atenuação, a gente tem inclusive uma manta, que é uma manta mais espessa, que você pode usar ela embaixo desse piso, e aí você tem uma camada de 50 decibéis. Então, a gente tem soluções que partem um pouco fora da parte de mantas acústicas e entram já nas partes como soluções de revestimento. E por último, a gente tem uma linha que foi desenvolvida para ruídos que são provenientes da vibração de tubulação hidrossanitária. É uma manta de alta densidade, onde ela reveste a tubulação. E a gente já vende os abafadores também, que eles são peças já no formato da caixa sifonada, que eles servem para poder envolver a caixa sifonada. São mantas que são feitas a partir de um resíduo industrial de EPDM, é um tipo de borracha, por isso elas são sempre bem coloridas, com uma cor que pode variar bastante, porque é proveniente da limpeza de maquinário do nosso fornecedor de EPDM, e elas atendem a questão de T10 também, então é um produto que é tranquilamente possível ser utilizado na parte do forro, e é um produto interessante para a questão de hidrossanitário, que é uma das também principais reclamações da construção civil quando se pensa em ruído. Basicamente, esse é um overview da linha de produtos da Albicon, da linha de acústica, e agora eu queria passar a palavra para o Marcos falar um pouquinho sobre a apresentação dele. Bom, Rafael, obrigado aí pelo overview, muito legal esse overview, ver vocês o quanto a Albicon evoluiu na linha de produtos, né? Eu conheço a Albicon desde que ela foi fundada, inclusive lá, desde o começo. Desde o começo. Participou da fundação. E é um grande prazer aqui, queria agradecer o convite para poder estar aqui com vocês aqui na UIA, para apresentar um pouquinho do trabalho, de um pouco de acústica, né? O Rafael até brifou, não, Marcos, faz uma apresentação que seja interessante, algo desafiador aí para os arquitetos, né, dos desafios que a acústica traz no projeto. Mas antes de entrar no assunto, que eu vou falar justamente da acústica nesses tempos de pandemia, né? O que mudou, na verdade, no comportamento do espaço de trabalho, né? Com a nossa relação com o trabalho em função da pandemia e o pós-pandemia. Eu vou falar desses dois assuntos. Mas antes eu queria fazer um pouco uma retrospectiva até de todo o trabalho da Albicon, junto com a gente na Proacústica, para popularizar os pisos flutuantes, para ajudar a questão técnica dos contrapisos flutuantes. Inclusive, um grupo de fabricantes, entre eles o Albicon, né, foi uma iniciativa dos dois Rafaéis, o Rafael Schmidt e o Rafael Safra, criar um grupo lá atrás, em 2014, 2013,
para se fazer um manual de contrapisos flutuantes, né? Então, partiu deles a iniciativa de fazer esse manual. O manual está aí, é um sucesso de downloads no site da Proacústica. Então, quem quiser saber mais sobre contrapisos flutuantes, detalhes, é super recomendado esse manual. Foi feito com, se eu não me engano, 14 fabricantes e mais 10 consultorias especializadas em acústica que se reuniram para elaborar esse manual. É muito legal e vai trazer para vocês a questão do desempenho, detalhes, o que é importante, o que não é importante, o que se espera de um material técnico. O material técnico da Albicom é excelente, suporte. Então, realmente, eu só queria relembrar um pouco a história aí, que não é uma história de... Fico muito feliz de ver como a Albicom cresceu, está em 16 países, né? É importante a gente ver isso, né? Que as empresas nascem no Brasil e conseguem ganhar o mundo, né? A gente precisa de empresários com a mentalidade aí do Rafael e do Alberto. São realmente, vocês estão de parabéns. Obrigado, Marcos. Vamos lá, vou mostrar um pouquinho aqui agora o que a gente faz com essa pandemia, né? Como que a gente trata a acústica em tempos de pandemia. Né? Casa, escritório, novos espaços para videoconferência. Bem, o que aconteceu com a pandemia na nossa vida, né? A nossa vida virou uma tela quase que praticamente, né? A gente passa o dia todo na frente da telinha, falando com pessoas, ou ouvindo pessoas, ou assistindo algum tipo de curso, ou participando de um evento. Então, os espaços que a gente tem nas nossas casas, né? Muitas vezes a gente teve que adaptar aí para essa nova realidade, né? A realidade que a gente tem da videoconferência. Eu me lembro que se fosse a pandemia acontecesse há uns 5 ou 6 anos atrás, ia ser um desastre, porque a gente só tinha, lembra, o Skype que travava a cada... Né? O Skype ainda é um software, melhorou muito, mas na época que ele saiu, ele travava, então as pessoas ficavam congeladas. E hoje a gente consegue fazer uma conversa com um especialista como essa aqui, um evento todo como esse IA, com essa fluidez, com essa competência que a IA está fazendo, esses webinars. Então, realmente, a tecnologia nos ajudou bastante nessa época de pandemia, só que a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Como que a gente faz, né, para transformar a nossa casa ou os nossos escritórios nesses ambientes que vão ser transmitidos, né? É o broadcast de todo mundo. Agora, todo mundo tem que ter o seu estúdiozinho, né? E isso se refletiu muito nos nossos projetos, viu, Rafael? Porque a gente tem feito projetos de escritórios, muitos projetos de escritórios, todos eles agora têm lá uma área específica para um estúdiozinho, para transmissão, para gerar conteúdo. Então, o que era antes um nicho, né, das empresas de áudio e vídeo, na verdade, se transformou numa coisa que todo mundo está fazendo, né? Todo mundo hoje pode produzir conteúdo para vídeo, né? Então, como que a gente faz isso? O que isso afeta, na verdade, na pandemia? Aqui um pouquinho, só porque eu trabalho na Harmonia, mostrar um pouquinho. Essa foto é um pouco antiga, a Harmonia deu uma crescida, também tem mais gente. Tem alguns aqui são muito amigos, já não estão na Harmonia, tem uns que estão na Harmonia, não estão aqui na foto ainda. A gente, com pandemia, não conseguiu reunir todo mundo ainda. Então, essa foto da época que a gente se aglomerava ainda, fazia foto, inclusive, num dia de festa, por isso está todo mundo muito feliz ali, né? Alguma celebração de fim de ano, acho que fim de ano de 2019. Então, eu sou arquiteto, e aí a gente tem uma empresa muito multidisciplinar, tem engenheiros acústicos, tem físicos, tem engenheiros civis, técnicos, tem perfis variados, porque a acústica é realmente uma ciência multidisciplinar, né? Então, eu começo a apresentação justamente no porquê, né? Por que fazer essas transmissões e por que ter acústica nessas transmissões? É muito curioso, eu trouxe aqui umas imagens dos Jetsons, né? Essa cabininha do Sr. Spacely, conversando ali com o Jetson, feito há tanto tempo atrás, né? E você vê que hoje eu vou mostrar para vocês umas imagens, vocês vão ver como isso foi muito, como eu diria, visionário, né? Não só do ponto de vista da cabine, mas das pessoas também interagirem com a TV, né? O Apple Watch já estava na mão dos Jetsons há muito tempo, e ali até a enganação do Jetson ali com a esposa ali, colocou ali um bonequinho para dizer que ele estava presente.
É muito curioso ver como eu até gosto dessa linguagem, daquela vitrolinha ali, parece que até o retorno do vinil os Jetsons conseguiram prever. Aqui um pouco como o local de trabalho mudou, tá? Eu trouxe um pouco de uma estatística da videoconferência para vocês. Em 2019, ainda antes da pandemia, né? 51% das pessoas entrevistadas fazem chamados de vídeo no trabalho de home office. 33% fazem chamadas de vídeo de trabalho de um espaço de coworking. 24% fazem videochamadas de um café ou restaurante. Essa estatística eu achei bem interessante também, né? Porque a gente vê, mas não tem muita noção. Olha o tanto de gente que já fez, né? Faz chamada de café e restaurante. 21 fazem chamadas de vídeo de trabalho de um quarto. E 14 fazem videochamadas de trabalho num aeroporto. Esse do aeroporto é interessante também, que eu vou mostrar algumas imagens para vocês, que reflete um pouco essa demanda que acontece, que se refletiu nessa estatística. E o home office, né? Ele afeta a produtividade, né? Você ter um home office adequado vai fazer você ganhar mais dinheiro. Com o trabalho remoto, se reduz em 25% a probabilidade de rotatividade de funcionários. É um estudo interessante desse estudo de 2019, do Impact of Video Conference Report, que você aumenta a retenção dos seus funcionários se você permite algum tipo de trabalho através de home office também, ou híbrido ou 100% em home office, né? Porque trabalho em casa, apenas metade do tempo, se você trabalhar 50% do tempo, já causaria, né, uma economia de $11 mil por pessoa por ano numa empresa típica, e uma economia anual de $2 mil a $7 mil para o trabalhador de trabalhar em casa, metade do tempo. Que provavelmente é o que vai acontecer com muitas empresas depois que a pandemia passar. Agora, a nossa empresa mesmo está 100% em home office, né? Em uma economia nacional de $400 bilhões por ano, isso aqui é um estudo americano, então nos Estados Unidos seria a economia que se faria se os escritórios adotassem 50% de trabalho remoto. A redução de gases de efeito estufa seria equivalente a retirar toda a força de trabalho do estado de Nova York. É outro estudo interessante também, que a gente nunca para para pensar, né? Porque a coisa de você se deslocar ao seu trabalho é uma reação em cadeia, que tem consumo de carbono, combustíveis fósseis e tudo, né? Então, se você consegue reduzir uma parte desse dispêndio de energia, você também consegue maximizar a eficiência energética, né? Diminuir a poluição. E como a acústica afeta essas videoconferências, né? Será que afeta? Será que não afeta? Né? A conexão, quando você faz uma reunião presencial, você tem uma conexão direta. Você só tem uma sala. Quando a gente abre uma videoconferência como essa, a gente tem aqui uma interação da sala que eu estou presente aqui. O Rafael tem uma interação da sala que ele está presente lá, falando. E cada um de vocês que está assistindo aqui a videoconferência tem uma sala diferente, que também está influenciando aí em como você recebe e como você gera, né, os sons que vão ser transmitidos aí na call. Então, fica muito mais complexa a situação quando você tem realmente o trabalho remoto e várias pessoas trabalhando simultaneamente nesse trabalho remoto, né? São várias condições acústicas simultâneas. Influencia muito a qualidade e a posição dos equipamentos. Se você tem um microfone de qualidade, onde ele está posicionado. Tem muita gente que, nossa, está dando eco, está dando retorno. Muitas vezes acontece isso, que a pessoa se abre o microfone e começa a realmente ficar muito difícil. Se você não tem um bom condicionamento acústico, você chega a perder 7 dB no C50, que é um indicador de qualidade acústica, o que seria uma acústica muito ruim. Além de distrações por falta de isolamento acústico, por máquinas ruidosas que podem estar ao seu redor ali. E aí veio a pandemia. Todos esses dados que eu estou falando foi antes da pandemia. Já era assim. A gente já tinha uma semente de que o trabalho remoto era possível. E quando veio a pandemia, na verdade, parece que ela veio numa hora muito adequada, porque a tecnologia já existia. O Zoom é anterior, né? Várias plataformas de videoconferência já existiam antes da pandemia. E todas tiveram um grande impulso aí com o trabalho remoto, e praticamente aí 100% das empresas acabaram sendo afetadas, né, pelo trabalho remoto. Então, quando chega a pandemia, a gente realmente, esses números todos, a gente ainda não tem os números novos, depois pós-pandemia, mas provavelmente vão ser números ainda mais enfáticos do que esses que a gente acabou de ver.
E a situação, às vezes, acontece isso, né? Você está, principalmente agora, aqui em São Paulo, quem acompanha o mercado imobiliário, os estúdios de um dormitório, estúdios pequenos, né? Você não tem muito espaço para as crianças, elas ficam em casa alucinadas, né? Sem ter muito para como gastar sua energia. Então, como você convive ali, como você isola os ruídos, como que você se protege aí desse entorno que vai estar fazendo barulho ao seu redor, né? Então, eu tenho algumas dicas aqui. Você tem que evitar espaços muito reverberantes. Então, se você tiver que escolher entre a cozinha e a sala, ou a cozinha e o seu quarto para fazer, de repente o quarto é uma boa ideia, porque esse é um grande absorvedor, que é a sua cama, né? A sua cama funciona como um grande elemento acústico que vai melhorar a qualidade da videoconferência. Você pode ter também elementos, você pode ter cortinas que você pode aplicar. Então, você tem que evitar esses espaços, por exemplo, como uma área de serviço ou uma cozinha, onde tem muita reverberação e as pessoas vão ter dificuldade de entender o que você fala. Considere comprar um bom equipamento, uma boa webcam, às vezes com microfone. Eu estou falando com vocês, uma webcam que tem um microfoninho estéreo aqui, captando a voz, ele tem uma boa qualidade, então também isso ajuda bastante na hora de fazer uma videoconferência, a qualidade do equipamento. Monte seu espaço, né? A sua espaçonave para o mundo digital, né? Então, você realmente é como se pudesse montar, preparar esse espaço, deixar ele adequado, com o mínimo de interferências possíveis, né? Evitar algum fundo que tenha algum tipo de riscadinho ou zigue-zague, porque isso carrega a transmissão também. Então, você montar esse espaço é muito importante, deixar ele adequado para a videoconferência. A família também, você tem que confirmar com a família, ter um acordo a respeito do que pode e o que não pode, né? Quando pode interromper. Em termos de mudanças físicas que você pode fazer no seu apartamento, na sua casa, no seu espaço que você está fazendo na videoconferência, as portas, toma muito cuidado com as portas. 99% da energia sonora, se você tiver portas comuns, vai estar passando pela porta. Então, às vezes a pessoa tem a porta ali, mas fala, não, preciso trocar a parede. Só mexa na parede depois que você já colocou uma boa porta acústica. A porta realmente é o elemento por onde passa ali grande parte da energia sonora, então é onde você tem que ter mais preocupação. Se tiver dólares ali, né, eu coloquei uns dinheirinhos, se tiver dinheiro, pode investir em painéis acústicos de parede, cortinas pesadas, nuvens acústicas, tem muitos produtos aí disponíveis para melhorar a acústica do seu home office. Além da prática da boa vizinhança, tem até um manual da quarentena do Covid que a gente fez lá na Proacústica, com algumas dicas de educação mesmo, de educação acústica, digamos assim. Como que você faz para incomodar menos seus vizinhos? A gente está o dia todo em casa, então se não incomoda menos, ele te incomoda menos e todo mundo ganha, né? Falando um pouco agora, vou trazer alguns exemplos aonde as videoconferências eu mais enxergo que tem influência. Começa aqui no residencial, né? É o mais óbvio, todo mundo trabalhando remoto. Depois no corporativo. Depois as escolas estão tendo uma grande revolução também em função das transmissões remotas. Muitas estão fazendo reformas para se adaptar ao ensino remoto, ao ensino à distância. No ramo da saúde, a telemedicina está trazendo um grande impulso também. Bares e restaurantes, como eu disse, que ali 24% das pessoas já tinham feito um call de um bar ou restaurante também. E aeroportos e estações. Eu vou mostrar um pouquinho de cada um. Aqui, no caso, nos escritórios, esse aqui é um projeto que a gente fez para o Mercado Livre. Você vê como o escritório está diferente do que costumava ser, né? O escritório era aquele lugar que parecia um grande mar de cubículos, né? E hoje, cada vez mais, se torna um espaço que parece um ginásio, parece uma área de um centro cultural, parece uma área de atividades diversas, né, que você pode fazer, e ele acaba sendo mesmo isso, né? Você vê que tem uma arquibancada ali justamente porque vira e mexe tem apresentações. Então, esse aqui é muito curioso, né? Isso aqui já existe antes da quarentena. Esse é um sistema de telepresença. O que ele é muito interessante, você está vendo que as pessoas ficam em tamanho real ali do outro lado, né? Então, cada um tem uma sala igual. E a hora que acontece a videoconferência, você tem a impressão que a pessoa realmente está ali com você. Não só do ponto de vista visual, mas principalmente do ponto de vista acústico. Os equipamentos são da mais alta qualidade, tem várias restrições acústicas de construção dessa sala. De tempo de reverberação, de ruído máximo de equipamentos, o isolamento acústico todo é muito controlado, portas, paredes, painéis acústicos que devem ser utilizados.
Então, esse aqui seria hoje o estado da arte que a gente tem em videoconferência, é ter um sistema desse. É um sistema relativamente caro, mas quando eles fazem as contas do quanto eles economizam de passagens aéreas que eles gastavam para essas pessoas se deslocarem, né, para fazer reuniões importantes, por exemplo, na China, na Inglaterra, fica muito mais econômico você ter um sistema desse que você praticamente traz ali a reunião para o seu ambiente de trabalho, independente de onde a pessoa estiver. Você pode ter ali na televisão da esquerda uma pessoa em Bangkok, você pode ter no meio 2 caras da Inglaterra, você pode ter um cara da África ali do lado direito, e você está aqui reunindo com eles como se eles estivessem na sala com você. Critérios são um pouco difíceis de encontrar, não é sempre que a gente tem essa situação aqui, né, que já vem um guideline prontinho para você fazer e tudo, e somente seguir, né? A parte acústica não desenvolveu tão rápido quanto a tecnologia para o call. Então, só existem aí esses critérios dos fabricantes, né? Nesse caso, é o critério da Cisco, né? A Cisco System criou alguns critérios acústicos. E as normas acústicas que a gente tem no mundo todo, elas não estão preparadas para essas salas de videoconferência. São salas de reunião normais. Então, realmente, os acústicos tiveram aí que se adaptar e ver que critérios vão ser utilizados para esse tipo de sala. Então, em geral, os critérios para uma sala desse tipo tem que ter um RT bem mais baixo do que normalmente precisa de uma sala de reunião, 0,3 a 0,4 segundos, tem que ser uma sala com painéis de parede, com cortinas, com forro acústico muito eficiente, né? Essa absorção tem que estar distribuída ali na sala, como diz ali na segunda linha, forro de alta absorção sonora, as paredes têm que ter um bom isolamento acústico ali, normalmente maior que 48, e as portas com RW superior a 35, né, com capacidade de isolar maior do que 35 dB. E o ruído de fundo, que é o ruído de equipamentos, o ruído que é da fachada, que vem da área externa, inferior a 30 dB. Então, esses seriam os critérios mais ou menos que a gente conseguiu garimpar aí dentro de várias normas e guidelines para o que seria adequado para uma sala de conferência, tá? Pode variar um pouco em função do tamanho da sala e da exigência do cliente. Tem cliente que é muito exigente, tem cliente que quer um pouco menos. Não precisa ser tão bom, né? Agora, a gente teve um cliente, por exemplo, que era uma indústria japonesa, da área automobilística, que eles tinham um grande auditório, que aparecia o chefe lá, aparecia o tamanho, sabe, aquele parece gigante na tela, né? E ele falava em japonês e todo mundo tinha que entender o que ele falava. Então, quando você tem essa coisa também de várias línguas diferentes, às vezes quando as pessoas não é a sua língua nativa, às vezes você pode até dar um critério mais rigoroso do que eu estou mostrando aqui. E é muito engraçado, né, que esse mundo o mundo dá muitas voltas, né? Uma invenção tão antiga como a cabine telefônica, como essa inglesa aí, hoje foi repaginada e é o grande hit do momento nos escritórios, são essas cabininhas que a gente tem aí para calls, para Skype, e para Google Meet, todo o Yard, né, que é a plataforma que a gente está utilizando aqui, o Yard. Então, essas cabines permitem aí que você tenha privacidade para fazer o seu call e você não incomode os seus vizinhos dentro do escritório. É muito interessante essa cabine, que é uma cabine do fabricante chamada Framery, que eles podem simplesmente colocar umas rodinhas embaixo e levar para outro lugar. Puxa da tomada, leva para outro andar a cabine, no próprio elevador, e você consegue ter essa mobilidade das suas cabines. E aí tem milhares de tipos, né? Tem cabines com várias geometrias, muitos fabricantes, cabines que você fica em pé, cabines que você senta, que no caso essa aí ela é uma cabine já mais integrada com a arquitetura ali, que ela fica mais disfarçada. Tem algumas que parecem uma colmeia de abelha, que com um tapetinho fofinho que você fica lá dentro, né? Essas aqui é do projeto lá do Mercado Livre que eu tinha mostrado, são cabines já fixas, que você pode optar por fazer cabines móveis ou simplesmente fazer realmente cabines fixas com drywall, fica bem mais barato, né? Com drywall convencional, vidros e portas, né? E a grande dificuldade, na verdade, dessas cabines é como você encontrar os critérios, né? Então, a gente, na Harmonia, a gente fez um estudo que a gente apresentou vários papers, né? Vários artigos em congresso com as nossas descobertas aí. Então, a gente fez várias medições, a gente desenvolveu um procedimento de medição, que na verdade nem tem, né?
em norma, um procedimento de como medir um espaço tão pequeno. Então, a gente desenvolveu um procedimento de medição, comparou diversas cabines e publicou esse artigo aí, Conforto Acústico em Voice Booths, como lidar com cabines que estão invadindo os escritórios. Isso foi o primeiro artigo lá em 2018 que a gente publicou a respeito de cabines. Né? Aí, em 2019, a gente publicou mais um artigo, que era o Projeto Acústico de Voice Booths em Escritórios Open Plan. Aí a gente fez, a gente colocou ali nessa cabine, era a mesma cabine, a gente fez com vários revestimentos acústicos diferentes, e ali você vê como variou, né, o tempo de reverberação dentro da cabine. Cada curva dessa aí é uma opção que a gente fez. Então, tinha, às vezes, forro liso, parede lisa. Depois era forro liso, painel de parede e carpete. Depois era forro acústico, painel acústico e carpete. E a gente foi variando as opções. E aquela cabecinha que vocês estão vendo é o Alan de Rocha, é o nosso dummy head. A gente mediu ali com o dummy head o resultado acústico de um discurso. Tinha uma caixa de som ali que é bem direcional, parecido com uma boca mesmo, né? Com a mesma configuração de uma boca de uma pessoa. E a gente gravou esse discurso com várias situações acústicas diferentes. Aí a gente aplicou um questionário, né? Para ver qual era a situação acústica que as pessoas preferiam. Então, quem tiver mais interesse, aqui está o link. Esse é o artigo que a gente publicou com os achados aí de qual seria a condição acústica melhor ali para você ter dentro de uma cabininha pequena como essa. Aí a gente também, na parte de simulação, a gente não existia também nenhum tipo de modelo de simulação para um ambiente tão pequeno. Então, um colaborador nosso desenvolveu esse modelo com diferenças finitas, e a gente publicou esse artigo também em 2019, eu acho que foi em 2019, esse artigo foi publicado no Congresso de Aachen, no Congresso de Aachen, o outro anterior também, com ali como a gente simula dentro por diferenças finitas. É um cálculo bem complicado aí para conseguir, porque o ambiente, aqui é um pouco um exemplo do que acontece ali essa é a equação da onda, então você consegue ver exatamente como que a pressão sonora se divide dentro do espaço ali, né? Depois, critérios difíceis de encontrar. A gente publicou um outro, retrofit acústico para salas de videoconferências. Esse foi publicado já em julho de 2022, foi publicado ano passado, foi publicado no nosso Medium, que é uma central de artigos mais rápidos, né? Então, está publicado aí dentro do nosso Medium esse artigo a respeito de como fazer retrofit de salas para videoconferências. E a gente participou, né? Eu participei da elaboração dessa norma ISO. É uma norma que faz a classificação das cabines acústicas. A gente até colaborou na elaboração das classes, como que a gente divide em classes. Então, ela tem várias classes, dependendo do isolamento acústico que a cabine dá. Então, também existe já uma norma ISO já está em vigor essa norma para fazer essas classificações. Você consegue medir a cabine lá dentro da câmara reverberante e você consegue dizer se ela é classe A, B, C, D, baseado nessa norma. Ali dá para ver que tem vários tipos de cabininhas. Que isso aqui é um desenho da norma, né? Que eram as cabines que tem ali. E aqui uma referência que a gente tem, o pessoal super bacana, o pessoal do Ecofon, eles têm muitos textos também a respeito de acústica, e eles têm aqui esse texto especificamente sobre cabines acústicas, tá? Aqui um pouco o Sound Lab. Isso aqui é o Sound Lab da Harmonia. É um sistema 8.1, todo Genelec, um sistema high-end de som, onde a gente consegue simular, né, várias situações acústicas. E funciona também muito bem como uma sala de videoconferência, porque ela é muito isolada. Não sei se o Rafael já esteve lá. É uma sala muito silenciosa, está com piso Albicon ali, ó. Um piso emborrachado Albicon, muito bacana. E então essa sala a gente consegue reproduzir vários tipos de situações, né? Praticamente todas as situações de projeto que a gente tem, a gente consegue mostrar para o cliente com antecipação o que ele vai ter de resultado se ele colocar forro, se ele não pôr forro, se ele fizer parede, se ele não fizer parede, se ele fizer o tratamento acústico, se ele não fizer o tratamento acústico. Então existe
essa sala aí que permite esse tipo de simulação, né? Falando a respeito de escolas, isso aqui também é um projeto que a gente fez, Escola Agnos. É uma escola que tá toda preparada aí para essa questão da videoconferência, porque já era um projeto mais novo, né? Só como referência, isso aqui, quando eu olhei isso, eu falei, nossa, olha só, né? Já tinha aula remota tal, mas isso aqui é de 2015, né? Já era um projeto bem pioneiro ali da escola de Harvard, onde eles tinham esse grande sistema que é o HBX Live Classroom. Então, eles já estavam se preparando para esse futuro que se avizinhava, né? Então, eles desenvolveram esse sistema que eu achei muito legal, né? Porque, principalmente, ele permite que o professor enxergue ali os rostos dos alunos como uma grande arena, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente vai desenvolver agora nos próximos anos. Talvez é como a gente traz esse tipo de sensação para dentro das nossas casas, né? Hoje a gente está limitado, às vezes, a um smartphone ou uma telinha de um notebook, né? Pô, como que a gente poderia ter, de repente, um computador que projeta nas paredes, né? Como a gente poderia ter esse tipo de interação mais imersiva com essa experiência da videoconferência? Isso aqui é uma sala que 90% das escolas do Brasil são desse jeito, né? Você vê que, se você pegar uma escola da Revolução Industrial do século XIX, pode ser que você ache uma classe muito parecida com essa. Você vê que a evolução foi muito pouca, né? Em, sei lá, 200 anos, não, 150 anos, muito pouco se evoluiu na escola. Então, a pandemia também nos trouxe uma oportunidade de modernizar isso, né? Você vê que não tem forro acústico, não tem realmente um piso duro, né? Uma situação bem precária, realmente, que a gente tem na maioria das escolas. Eu não estou falando só de escolas públicas, escolas particulares também têm esse perfil, muitas delas. E aqui é uma classe que a gente projetou para o YouTube Space, no Rio de Janeiro, já toda preparada também para a questão da videoconferência, do ensino remoto, onde você pode projetar nessa tela gigante na frente um professor que está dando aula nos Estados Unidos. Então, realmente, esse conceito dessa sala de aula mais high-tech, mais moderna, mais conectada, provavelmente vai ser o que a gente vai ter de modelo para daqui para frente, né, nesse mundo pós-pandemia. Aqui também já é um projeto da escola do Colégio São Luís, 2019. Então, essa escola também já está preparada para videoconferências, tem forros de altíssima qualidade. O projeto todo foi muito caprichado do ponto de vista acústico. No ramo da saúde, deixa eu ver quanto tempo está acabando aqui. No ramo da saúde, a gente tem aqui a telemedicina, né? Como que os médicos vão conseguir ter espaço dentro dos hospitais para fazer toda essa telemedicina que está sendo necessária. Então, os hospitais vão ter que se adaptar a essa nova situação. Já estão se adaptando. A gente tem feito muito projeto de hospital. Bares e restaurantes. As pessoas, como vocês viram, muitas fazem calls dos seus bares e restaurantes. Como que a gente faz para esses espaços serem adaptados também para esse mundo onde as pessoas conversam à distância, né? Aeroportos e estações, isso aqui é o aeroporto de Viracopos, a gente fez o projeto desse aeroporto há um tempo atrás também. Foi até eleito como um dos melhores aeroportos, do ponto de vista acústico, porque você precisa no aeroporto ter uma boa acústica, né, para não perder o seu voo, né? E existem, quase todos os aeroportos do mundo já estão introduzindo esse conceito das cabines aí, né, os mais modernos, né? Onde você tem ali um espaço que você está numa conexão, você pode entrar e trabalhar um pouquinho, falar com a sua família, falar com o escritório, falar com o cliente. Você passa o seu cartão de crédito e você pode usar uma cabininha dessas aí para conseguir fazer a sua videoconferência, né? Esse aqui é no aeroporto de LaGuardia, né? Em New York, Nova York. Esse aeroporto sempre foi um bichinho, sabe, o patinho feio lá de Nova York, né? Que é um aeroporto muito antigo, muito feioso, e passou por uma reforma aí, deu uma boa modernizada. Aqui é uma outra, que já é uma estação de trem no Japão, né? A gente não tem muito no Brasil, tínhamos, mas não temos mais. Também estão muito populares nas estações de trem, essas cabininhas. E depois, finalmente, só para terminar aqui, alguns detalhes, né? Vocês veem que a acústica realmente é uma coisa de detalhe, tá, gente? Então, quando a gente faz um projeto desses, a gente tem que olhar cada detalhezinho ali. Você vê que o cara tem um furo ali em cima que passou da vedação, que foi feito depois. Então, a gente tem que vedar todas as frestinhas, não deixar que fique embaixo
Porque o que é fresta para o acústico, às vezes não é fresta para uma pessoa que não está habituada, né? E no caso da acústica, qualquer frestinha aqui olhando para a fachada, tá vendo? Eu estou enxergando até o lado externo da fachada ali, através desses buracos. E aqui eu só vou mostrar um pouquinho a medição, depois que a gente termina, a gente normalmente consegue medir, né? Deixa eu mostrar para vocês como que a gente faz a medição. A gente gera o ruído aqui com uma fonte sonora, de um lado, e mede simultaneamente dos dois lados para saber quanto que um ambiente está isolando do outro. Então, depois que a gente faz o projeto acústico, a gente consegue depois verificar se a gente conseguiu atender ali os requisitos técnicos que a gente tinha no começo ou não. Bem, Rafael, era isso que eu ia tive que falar rapidamente a respeito de muita coisa, né? Mas eu acho que deu para dar um panorama a respeito de como que a videoconferência vai caminhar aí nos próximos anos e quais seriam aí os setores que a gente enxerga com maior impacto, que vão precisar dessa modernização, acho que com mais força, né? Muito legal, muito legal. E muito, muito interessante, Marcos, porque acho que agora é o que mais a gente tem falado, todo mundo, né? Todo mundo reviu tudo a forma como trabalha, reviu onde vai trabalhar, né? O que precisar para trabalhar. Acho que todo mundo começou a repensar. O que eu fiquei pensando, só uma curiosidade, quando você pensa uma pessoa que trabalha de home office, como é que ela conseguiria adequar a porta dela, por exemplo? Você fala que tem que ter portas que sejam com bom isolamento. Como é que você sugere? Existem soluções hoje que são fáceis de adequar para alguém que já tem uma obra pronta, por exemplo? Sim, a gente tem, inclusive, nessas magazines da construção civil que a gente tem agora, né? Esses grandes Leroy Merlin, Casa de Construção, e Telha Norte, esses grandes fabricantes aí de vendedores de materiais de construção. Você encontra produtos prontos, que são umas borrachinhas autoadesivas, próprias para você colocar na vedação do batente todo, e tem um selo acústico que você consegue aparafusar sobre a porta, que ele vai, na hora que você fecha a porta, ele desce. Isso também você consegue comprar na internet, se você entrar a borrachinha também, se você entrar na internet e fizer uma pesquisa selo acústico de soleira, você vê que existem vários. Você mesmo instala em casa. Pega uma serrinha dessas de cegueta, né, que você corta... Você mesmo consegue ajustar o tamanho, parafusar. Se você tiver uma habilidade aí, se não tiver, contrata aí. Chama a seguradora, que tem aquele, né? Seguradora, você não tem direito a Pode ser, um ajudante. Então, de repente, a pessoa vem, instala para você. Então, não é nem que você precisa trazer um marceneiro para refazer a sua porta. Você colocando esses acessórios na porta, que é a borrachinha no batente e esse selo acústico embaixo, você chega a ganhar 10, até 15 dB de isolamento com a porta. É uma solução super simples, bem, bem simples. E uma curiosidade mais, eu não sei se isso é uma coisa pessoal, mas o que eu reparei, acho que a gente ficou muito tempo com a pandemia, muito tempo em casa, muito tempo em ambientes menos ruidosos, com menos gente. E mesmo quando a gente trabalha, a gente está falando que a gente está hoje, nosso ponto de contato é uma tela e é o áudio, né? A qualidade é de visão e de áudio. Então a impressão que dá é que a gente ficou mais, como se fala, a gente está mais exigente com a questão de ruídos. Eu não sei se isso é uma coisa que vocês têm reparado e se essa exigência maior com ambientes menos ruidosos tem interferido também nos projetos acústicos como um todo. As pessoas... Eu acho que sim, eu não tenho nenhum dado científico disso. Talvez a gente possa até fazer uma pesquisa dessa, viu, Rafa? Bem interessante. Porque talvez as pessoas começaram a perceber que se você tiver menos distração, você rende mais. Você se concentra mais. Né? Então, você vai lá e fala, nossa, na minha casa eu já tinha feito 3 relatórios. Aí você chega naquele escritório cheio de barulho, cheio de gente, você não consegue fazer nenhum. Né? Porque aquilo te distrai o tempo todo. Então, acho que, na verdade, as pessoas acordaram para como é importante você não ter esses ruídos que te distraem ao seu redor, né? Ou alguém que trabalhava num escritório que tinha boas condições e chega em casa e tem o filho, e tem o cachorro, e tem não sei o quê, e aquilo distrai ele o tempo inteiro, também é algo que pode chamar atenção para isso, né? De que como uma distração pode destruir ali a sua produtividade, né? E a sua felicidade também, né? Porque a gente quer ser feliz também, né? Quer ser feliz, e como você vai ser feliz num lugar que você não consegue se concentrar, não consegue relaxar, né? Porque o tempo todo você está tendo que lidar com essas interferências. É verdade, é verdade. Quer dizer, acho que cada vez mais o pessoal vai ficar mais de olho, né, nessa questão de acústica, na questão de soluções para ambientes mais tranquilos, mais
silenciosos. Acho que esse é um ponto bem interessante. O ruído de impacto para vocês, que a Albicon é o carro-chefe da Albicon, é o ruído de impacto, tanto em casas quanto em academias, né? A pessoa passa em casa e vai continuar em casa por um bom tempo, né? Porque o trabalho híbrido está aí também. Então, o ruído que está ali em cima, o negócio pode se tornar um inferno na sua vida, né? Então, acho que também as pessoas acordaram por passarem mais tempo em casa, de que o desempenho acústico na casa dela é algo importante, algo que vai afetar também a qualidade de vida dela, né? Tem razão. Muito legal, muito legal. Acho que é isso, então. Eu queria agradecer, então, mais uma vez aí o convite da Albicon. A Albicon está aí expondo também da feira. Nós também somos expositores, né? Somos aí vizinhos de stand. Stand virtual, né? Vizinhos de stand virtual, é sempre um prazer, são grandes amigos, né? Rafael e Alberto Safra, queria agradecer o convite de vocês dois, dar os parabéns aí por estarem expondo aqui nesse grande evento, né? Nessa grande feira do UIA 2021 Rio Expo. E é isso, né? Vamos continuar nos vendo aí, que o evento está só começando, né? É isso aí. Obrigado você, Marcos. Obrigado você. E para a gente também é um prazer ter vocês como, né, como um parceiro, como um parceiro de trabalho, você, o Davi e toda a equipe. Você sempre trabalha de forma muito profissional e muito bem estruturada. Então, para a gente é um prazer poder ter parceiros como vocês que estão juntos construindo e desenvolvendo esse mercado de acústica. Para a gente é muito gratificante. Obrigado mesmo pela participação. Beleza, obrigado, Rafael. Valeu, obrigado. Até mais.